Boa tarde, amigos do Canelada. O Flamengo do Tite tem um momento de paz. Depois de tanta turbulência, depois de tanta pressão, depois de vaias ao Tite no Maracanã, xingamentos ao Tite no Maracanã, manifestação no CT, no Ninho do Urubu, no dia anterior à partida, o Flamengo vence e convence. Agora, é o que eu quero dizer. Convenceu sim no primeiro tempo. Primeiro tempo poderia ter sido 4, poderia ter saído até com 3-0 no primeiro tempo, mas de novo no segundo tempo o Flamengo diminui o ritmo. O Corinthians teve chances para empatar o jogo, inclusive uma defesa milagrosa do Rossi, cara a cara dentro da pequena área. Ou seja, é um Flamengo que já dá mais paz pro Tite trabalhar, mas que de novo abre o placar, consegue a vantagem, mas depois tenta se recuar, depois diminui o ritmo e precisa haver uma atenção com relação a isso. Agora, só na intensidade do time no primeiro tempo, um time que atacou, um time que criou, o Lohan mostrando que na sua posição pode render muito bem, Gerson fazendo uma boa partida, o Rossi foi o cara que, quando precisou, salvou o time do Flamengo. E tem o Pedro, que marcou dele de novo, um bonito gol, mas que sai lesionado. E aí é a pergunta, e o Gabigol vai finalmente mostrar que ele merece ter o contrato renovado no Flamengo ou vai continuar? Porque ontem, de novo, Gabigol entrou, quase não fez nada a partida inteira, teve tempo dessa vez para mostrar serviço, e aí fica a dúvida. Se o Pedro abrir um tempo agora, né? Ficar um tempo se recuperando dessa lesão, será que o Gabigol finalmente vai aproveitar? Ou o Gabigol realmente já não é mais aquele jogador que foi decisivo em 2019, 2020, até um pouco em 2021 e 2022. Bom, eu já dou uma boa tarde aqui para Fábio Piperno, Mauro César Pereira, Bruno Prado. Mauro, uma partida convincente, vai. Um pouco mais de um tempo convincente do Flamengo. Agora, continua um time que depois de abrir o placar, teve a chance de sofrer o empate contra um Corinthians que não mostra um bom futebol, num Maracanã lotado, ainda há muito que melhorar. E outra, agora realmente o Tite tem paz ou você acha que não é o suficiente? Porque a gente já tem Libertadores contra o Bolívar na terça-feira. É um jogo também que, se não ganha, o Flamengo tem risco de não passar para a próxima fase da Libertadores. Mas é fundamental, né, Mauro? Essa paz de uma vitória para chegar nessa partida com uma pressão menor. Acho que são etapas, né? A vitória de ontem dá uma tranquilidade para o jogo de quarta, mas a continuidade dessa paz depende desse jogo contra o Bolívar, né? Vencendo, o Flamengo provavelmente vai se classificar, porque joga no dia 28 contra o Bilionários. É possível que até o time colombiano chegue eliminado até lá. E convenhamos, né? Se chegar dependendo de uma vitória contra o Bilionários do Maracanã e não conseguir, aí é para ser eliminado mesmo. O jogo chave é o jogo contra o Bolívar. Já é ridícula essa situação na qual o time se meteu na Copa Libertadores. Sobre o jogo de ontem, tem que relativizar a fragilidade do Corinthians, a péssima escalação do Antônio Oliveira, deu tudo errado, esvaziou o meio-campo, fez uma linha de 5, nada funcionou. Foi muito mal o técnico do Corinthians nas suas escolhas. A gente entende que ele tem algumas carências, mas a forma que ele resolveu montar a equipe não deu certo. E muita vontade no meio-campo do Flamengo e tudo mais, né? Primeiro tempo poderia ter sido mais gols, o Carlos Miguel falha no gol do Pedro, mas faz 2, 3 defesas difíceis, né? Ou seja, foram criadas muitas chances. Por exemplo, com 25 minutos, o Flamengo tinha chutado 6 bolas na direção do gol. Em 90 minutos contra o Botafogo, que foi o jogo anterior do Flamengo no Maracanã pelo Brasileiro, não foi nenhuma bola na direção do gol. Então isso mostra também uma diferença também de postura, não só no nível do adversário, mas também a maneira como o time se comportou. Sobre o segundo tempo, acho que é normal que você tenha uma mudança de comportamento. Está jogando no calor, você vai ter uma queda de rendimento. Existe um adversário, por mais desorganizado que estivesse o Corinthians, ele vai atacar, ele vai tentar criar alguma situação, e a bola aérea defensiva do Flamengo é muito fraca, e dessa maneira o Corinthians teve realmente uma clara chance de gol. Mas eu acho um pouco exagerado, que nem foi o jogo do São Paulo. O Flamengo dominou 80 minutos, aí teve 10 minutos, o São Paulo fez um gol, não criou mais nenhuma chance, tentou, mas quase sofreu empate.
Aí é um recorte muito maluco, né? Você pega um pedacinho do jogo em que um adversário ataca, é dominado quase todo o tempo, e o que vale é esse pedaço? Eu acho que o problema não está nos 10 minutos ali, ou 5, sei lá, em que o Corinthians criou a situação. Está na fragilidade da bola aérea defensiva, que gerou aquela situação. Se o Flamengo fosse, problema antigo, né, mano? se fosse eficiente na jogada defensiva, nessa bola aérea, aquela situação dificilmente aconteceria. E às vezes é até bom que isso aconteça para você perceber que está ruim, que tem que mudar e não se iludir ali com o resultado. E também para mostrar que o Rossi é um goleiro que tem sido confiável, né? Ele não tem errado muito. A última falha do Rossi, que eu me lembro, falha mesmo, foi o gol do Joaquim, que deu a vitória ao Santos contra o Flamengo no Brasileiro passado. Ali ele falhou, uma bola totalmente defensável. Fora isso, não me lembro de nenhuma falha grave que ele tenha cometido. Uma jogada ou outra, tudo que ele tenha hesitado acontece. Mas é um goleiro bem mais seguro do que o Matheus Cunha, que era o titular no ano passado com o Sampaoli, naquele jogo em que o Flamengo tomou 3 gols de cabeça, por exemplo, contra o Bolívar, e foi eliminado da Libertadores. Ele era o goleiro, ele errou, a zaga errou, todo mundo errou. Então, acho que foi uma vitória importante do Flamengo, que evidencia também que o Corinthians assim, não pode se iludir com o negócio de ganhar do Nacional do Paraguai. O jogo do Fluminense foi uma coisa atípica. O time só fez gols contra o Fluminense. São 6 jogos, né, no campeonato, 3 gols contra o Fluminense e nada mais. O time não faz gol. O Corinthians não faz gol. E ontem foi presa fácil, num recorte da história que é assustador. Últimos 20 jogos entre os dois times, o Flamengo venceu 12. 5 empates, 3 vitórias do Corinthians. Aí se você procurar as vitórias do Corinthians, olha só quais são elas. Uma foi um 3-0 do Maracanã em 2015, ficou bem para trás, né? A outra, aquele jogo da ressaca, que os caras estavam de ressaca lá, ridículo o comportamento do Flamengo, né? Já estavam de férias. Depois oficializaram 42 dias de férias. Depois de ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil, né? Perderam 2-1 no Maracanã. E aquele jogo do time mistão, quase todo reserva, em Itaquera, também no ano retrasado, que o Rodinei me faz um gol contra, e sozinho com a bola empurrou para dentro do próprio gol. Fora isso, o Corinthians não vence o Flamengo, perdeu 12 e empatou 5. São muitas derrotas, virou nesse recorte da história. Antes era o contrário, né? O Corinthians sempre ganhando do Flamengo. Isso mudou radicalmente, e ontem foi mais um desses jogos. O Corinthians não foi minimamente competitivo e parece que o Antônio Oliveira, viu a entrevista toda do Antônio Oliveira, viu uns pedacinhos, mas eu soube que ele ficou irritado com alguma pergunta sobre rebaixamento, né? Não dá para ficar irritado, não. O risco desse time cair, pelo que joga hoje, é real. Se houver uma recuperação, o campeonato ainda tem muita coisa para dar à frente, claro que não cai. Mas jogando isso, como não temer o risco de rebaixamento? Tem que temer mesmo. É uma coisa medonha o time do Corinthians, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E ontem ele foi muito mal nas escolhas, depois mexeu para o segundo tempo, conseguiu até essa reação, mas é muito pouco. É muito pouco e o cenário é bem assustador. Eu acho que para o torcedor corintiano. Ganhou paz o Tite ou é cedo demais para falar isso? E sobre a atuação do Flamengo e depois a gente fala do Gabigol. Bom, sobre o Tite, ele tem paz até quarta-feira, né? É terça, o jogo é terça. Quarta-feira. Não é terça o Flamengo na Libertadores? Quarta. Flamengo, Bolívar, quarta é o Atlético contra o Penharol, no Uruguai, né? E Corinthians e Argentinos Júnior aqui no Brasil. Terça, perdão. Quarta joga o Flamengo, né? E o Palmeiras. Com o Del Valle. Então, o Tite ele tem paz até ali. Ontem foi uma boa atuação do Flamengo e uma vitória. O Flamengo não vinha jogando bem, isso é um fato, o próprio Tite admite isso. Eu já falei algumas vezes, eu acho que o ambiente era muito exagerado. E isso de ameaça, de chegar, o Mauro falou do jogo com o Amazonas, as pessoas com expressão de raiva na cara, xingando, aí vai lá e cerca carro. O Flamengo não vinha jogando bem, isso ninguém contesta, né? A discussão não é sobre jogar bem ou jogar mal. Que o time estava jogando mal mesmo. Acho que a questão era a intensidade das coisas, né? Acho que a intensidade das cobranças, das críticas era muito exagerada. Que o Flamengo, bem ou mal, nesse momento ele é o líder do Campeonato Brasileiro. Não, mas aí eu discordo. Eu acho que a intensidade das críticas era grande, mas a intensidade do Flamengo era nula. Não era. Eu acho que o torcedor, ele fica bravo não só com o resultado, porque pra mim também ser terceiro do grupo da Libertadores é uma vergonha. Pra mim o único resultado anormal foi a derrota pro Palestino, mas nenhum. O resto tudo normal, resultado. O empate com o Milionários do jeito que foi. Sim, assim, Flamengo 1-0. Poderia ganhar, mas empatar lá não é nada absurdo. É ok. Derrota pro Botafogo, ok. Eu acho a posição na tabela da Libertadores hoje, por mais que ele vire líder depois, que eu acho que já não vai mais, mas a posição na tabela e a intensidade que jogava o Flamengo, pra mim tinha que ter crítica. Porque era um time, como eu falei aqui. Tinha que ter crítica. Não queria nada. Tinha que ter crítica, mas não o que fizeram. Sim. Há exageros. Manifestação em porta de clube, eu não sou a favor nunca. Uma grande parte da torcida do Flamengo tem certeza que é o Manchester City.
Certeza absoluta, que é o Guardiola, o Manchester City. Aliás, não, mas uma mistura do Real Madrid com o Manchester City. Você pega os dois, faz uma seleção e é o Flamengo. Exatamente. A maioria tem... Uma coisa é dizer, o time tá jogando mal, tá? Nunca... Não discordo disso nem um pouco. O Flamengo fez alguns jogos, aliás, muito ruins. Contra o Palestino, contra o Atlético Goianiense, contra o Amazonas. Vários jogos muito ruins. Isso aí não é... O problema, assim, é o tamanho do exagero. Assim, eu acho muito exagerado. O Tite, por exemplo, se ele não ganha o jogo, pelo histórico da diretoria do Flamengo e pelo tamanho de tudo aí que estava rolando, ele podia cair. Isso aí, eu acho que tinha esse risco, né? Mas eu acho isso um absurdo, porque a questão é essa, o time tá jogando mal, beleza, nós temos que melhorar, ok. Mas por que sempre o nós temos que melhorar significa tirar o treinador? Isso é o que eu acho muito louco. O Tite, comprovadamente, é um cara competente. Aí as pessoas podem gostar do estilo dele, eu prefiro outro tipo de treinador, beleza. Eu prefiro como joga o Jorge Jesus, eu prefiro como joga o Fernando Diniz, prefiro como joga o Dorival, ok. Mas ninguém discute que o Tite é competente, a carreira dele mostra isso. É um cara que já ganhou tudo na carreira em relação ao futebol de clubes, ele ganhou absolutamente tudo, até o Mundial de Clubes, que hoje é uma coisa muito rara. Então ele é competente, aí se gosta mais disso ou aquilo. Então se eu tenho um cara competente no meu time, por que eu não tento melhorar com ele? Por que eu tenho que buscar alguém de fora que talvez nem seja da mesma qualidade que ele? Isso que eu acho muito maluco, assim, a cobrança deve existir, o time estava mal. O que eu acho maluco é tudo tem que tirar, esse não serve mais, tem que tirar o treinador. Sei o que, assim, parecia que o Flamengo estava caindo para a Série B. E não é, era um momento ruim que tem que melhorar, que todos passam. Todo mundo passa. O Palmeiras passa várias vezes por momentos ruins. Todo mundo. Se o Atlético Mineiro já teve momentos ruins nos últimos anos, São Paulo, Corinthians, todo mundo. Então, assim, o Flamengo, a paz vai durar até quarta, se ganhar a quarta, prorroga. Eu acho que paz durante o ano, ele só vai ter se levantar a taça da Libertadores ou do Brasileiro. Até lá, ganhou, paz. Perdeu, inferno. É isso. Isso aí. E o Tite, infelizmente, vai ter que lidar com isso. E quem tiver no Flamengo também. Porque se cai o Tite hoje, daqui a 3 meses vão estar pedindo a cabeça do próximo. Porque é o que acontece nos últimos anos. E o Corinthians, o Antônio, quando falou da questão de rebaixamento, falou, em 6 rodadas vocês já estão falando disso? Eu acho que aí não é questão de 6 rodadas. Claro que tem mais 32. Se você olhar só isso, você vai falar, não, tem 32 rodadas. Não, ok. Mas o problema é que o Corinthians, ano passado, já brigou para não cair, fez um péssimo campeonato paulista e não acho o time desse ano melhor que o do ano passado. Então, se o time do ano passado brigou para não cair, não tem uma coisa que tenha modificado do ano passado para esse ano que me indique. Não, esse ano vai ser diferente. Não. Trocou diretoria, trocou técnico, trocou boa parte do elenco. Mas continua um time que está entre os 6, 7 piores do campeonato. Eu não sei, eu não estou afirmando que ele vai... O Vampeta diz que ele coloca 12 à frente do Corinthians. Sim. Ele diz que o Corinthians está no mesmo nível de 8 ali do Campeonato Brasileiro. Por aí, ele está ali. Ele está no bolo dos 6, 7, talvez 8 piores do campeonato. Desses 4 vão cair. Não dá para afirmar, vai cair. Mas brigar para não cair, acho que a briga é essa. Aí depois, se conseguir algo melhor, não corra o risco, é meio de tabela. É isso, assim, ele está nesse bolo aí dos que podem cair. E, por enquanto, esse início de campeonato vai confirmando essa sensação do brasileiro do ano passado, do paulista desse ano. O time ganhou só um jogo, só fez o gol neste único jogo que venceu, fez 3 contra o Fluminense e não marcou mais em nenhum jogo. Então, a situação do Corinthians a princípio, é um time, pelo nível do time, primeiro objetivo é somar os pontos suficientes para não cair. Piperno. Eu concordo com tudo que os colegas falaram e veja, o torcedor é sempre um apaixonado, mas mesmo nas grandes paixões tem o apaixonado tonto e o apaixonado realista. O apaixonado tonto, no caso do Corinthians, é aquele que acredita que o time é bom e que a gente critica o time porque eu sou palmeirense, o outro torce pro Flamengo, o outro torce, sei lá, pro Curitiba, pro São Paulo, e não é assim. Você trabalha com o futebol, matéria-prima da gente, e para mim, quanto melhor o Corinthians estiver, melhor, né? Porque valoriza mais o trabalho da gente, as audiências vão ser maiores e tal. O Corinthians bem ganhando, campeão e tal, significa mais patrocinadores para a indústria do futebol. Então, só que não é essa a realidade. E o Corinthians, de 2018 para cá, salvo em 2 vezes, ele só fez campeonatos brasileiros ruins.
Corinthians 2 vezes ficou, né, Bruno? Quarto e quinto. Isso. Silvinho e Vitor Pereira. E fora isso, um vexame atrás do outro em Campeonato Brasileiro. Então, quando eu disse que o Corinthians é café com leite nesse Campeonato Brasileiro, e muita gente depois vai em rede social, esse idiota fala isso porque é palmeirense, então vai lá, bate palma para essa porcaria de time que em 6 jogos brasileiros faz gol em 1. Quer dizer, esse time do Corinthians é ridículo, é muito fraco. Também tenho dúvidas se é ou não, até que ponto o atual treinador ele é responsável por isso. Ele é, mas até porque o trabalho de um técnico, ele sempre vai estar muito mais vulnerável e propenso a erros quando o time é ruim do que quando o time é bom. Quando o time é bom, às vezes o técnico erra e a gente nem percebe que o time ganha. Quando o time é ruim, o técnico comete qualquer erro, por menor que seja, e aquilo vai ter um impacto muito maior, porque a margem de erro dele é muito menor. O time é ruim, porque o time do Corinthians, se existe uma coisa no time do Corinthians, que eu acho que a gente tem que destacar sempre, é que é um time homogêneo. Ele é ruim na defesa, ruim no meio e ruim na frente. Ele é ruim em tudo. Ué, mas é verdade. Não é mentira. Então, não adianta o treinador... De goleiro ele é bem servido, vai. Ok, ainda é um goleiro sob observação. Ele não é um goleiro ainda que você possa cravar que... Ele é um goleiro que foi lançado agora. Não, mas eu digo inclusive o Cássio, que pode perder, que a gente vai falar sobre isso. Pode ir lá. Parece que o Cássio pode ir pro Cruzeiro. Pode sair também. Então, é um elenco mal montado por uma diretoria ruim, por um clube que está endividado, né? Maior dívida do futebol brasileiro, somando-se clube e conta do estádio. Então, está tudo ruim no Corinthians. Só que aí ganha um jogo de vez em quando, aí o torcedor, tá vendo só, não é nada disso. É isso mesmo. Quer dizer, não adianta o técnico do Corinthians ficar bravinho quando alguém pergunta sobre rebaixamento, porque esse fantasma de rebaixamento a gente aponta em todos os programas aqui na Jovem Pan, só que não é de agora, é desde o ano passado. O ano passado, em alguns momentos, o Corinthians ficou lá embaixo também. Então, aí acabou se salvando na reta final, como já aconteceu um pouco antes desse período aí, Silvinho e Vitor Pereira, mas isso tem sido cada vez mais frequente na vida do Corinthians. Teve um campeonato aí em que o Corinthians se safou matematicamente, acho que foi 2018, na penúltima rodada, quando bateu o Vasco em Itaquera por 1-0, o gol do Matheus Vital. Porque até aquele momento, o Corinthians ainda fazia a conta. Agora, se o torcedor corintiano está contente com essa nova rotina, achar que isso é o novo normal do Corinthians, ele que seja feliz. Só que... Mas vem cá, em cima dos últimos jogos, né? Porque o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, ele é favorito. Óbvio, ele é bem favorito, é mais time. É porque o Flamengo tava num momento de crise. Agora, em cima de todos os últimos jogos, né? Porque até nos bons resultados do Corinthians, contra o Fluminense ele foi melhor, mas aproveitou erros também bizarros do Fluminense do Fernando Diniz. Isso. Contra o América de Natal ele foi pior em campo. Então. Mas ganhou. Então, é isso que eu tô falando. E teve o jogo contra o Fortaleza, onde eu lembro que esse jogo eu não acompanhei, não vou mentir, mas elogiaram muito o primeiro tempo do Corinthians. Contra o mistão do Fortaleza, bom frisar. O mistão do Fortaleza. É verdade. Isso. Falaram que o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Contra o mistão do Fortaleza. Olha o padrão. Mas então, com esses resultados, somando a esse e a campanha ruim, só num jogo fez gol, como disse o Piperno. Péssimo. Vocês acham então que vai lutar para não cair mesmo? Pilhador. É horroroso. O Corinthians do Campeonato Paulista. Porque eu tô pegando essa retrospectiva. Você que é só porque pegou o Flamengo. Que você está se deixando influenciar pela agenda positiva. O jogo do Fortaleza é mera agenda positiva. Lógico. O time competiu um pouquinho. O jogo do Fortaleza eu não vi, eu não vou mentir. O da América. O Voivoda começa a fazer algumas mudanças, no segundo tempo o Fortaleza começa a ficar perigoso, o jogo fica ruim pro Corinthians em alguns momentos. E o Fortaleza com a cabeça lá em Potosí, que ia viajar daqui, não sei para onde, depois para chegar lá na Bolívia, jogar 4.100 metros de altura praticamente. Você vê que coisa curiosa, né? O Fortaleza joga contra o Corinthians em São Paulo com o time misto, pensando na Sul-Americana. Porque ele sabe que o misto do Fortaleza basta para, quem sabe, até ganhar do Corinthians. Ele não precisa botar força máxima. Porque o torcedor não perde. Ele não perde. O novo normal é o seguinte, não, assim, eu acho que em momento algum da história do futebol brasileiro, e vou até pesquisar melhor, a diferença entre o Flamengo e o Corinthians em relação à qualidade do time foi tão grande. É um negócio abissal. Então o Flamengo pode fazer um jogo nota 5, 6, então, que aí o normal é ele ganhar do Corinthians. O Palmeiras vai fazer um jogo nota 5, 6 contra o Corinthians, o normal é ganhar. O Pineiro passou o retrospecto de Flamengo e Corinthians porque foi o jogo de ontem. Corinthians e Palmeiras é do mesmo nível. A proporção é essa aí. O Corinthians tem uma vitória. 20 jogos, sei lá, ganhou um. O dia lá que o Roger Guedes fez o 20, a freguesia é impressionante, 12, 13. Desde 2016, Bruno,
O Corinthians só venceu o Flamengo em 3 de 24 jogos. Nesse período, o Flamengo conquistou ainda a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Aí o retrospecto. Flamengo, 14 vitórias, 7 empates e 3 vitórias. E essa estatística, ela ainda distorce uma coisa. Deve ser a pior da história do Corinthians. Ela abrange 2017, quando o Corinthians foi campeão brasileiro. Ainda era um grande Corinthians. Se for de 2018 para cá, o Corinthians tem desvantagem contra quase todos os times grandes do futebol brasileiro. Time que eu falo que tem sido protagonista. É uma coisa vergonhosa. Agora, se o torcedor acha que fazer esse tipo de crítica é coisa dos antes, então ele que seja feliz. Agora, o time é ruim, é ridículo, luta para não cair. E é caro. É esse que é o pior. Caro. Pra mim, o pior é isso. É que o Corinthians ele monta times caros e não faz frente com esses times super poderosos aí do Se o Corinthians estivesse passando por uma reformulação financeira administrativa, jogando com um elenco mais modesto, mas olha, nós não temos dinheiro, estamos pagando conta, arrumando a casa, o nosso time é esse aqui, é mais modesto, mais baratinho, né? Então, a gente vai sofrer um pouquinho. É um cenário. Você está passando por um perrengue porque você tem que arrumar a casa. Mas não. Vamos lembrar aqui sempre, né? Pedro Raul, 5 milhões, né? De dólares. O Garro, 5 milhões de dólares. Coronado custaria, segundo o próprio Corinthians, 2 milhões de reais por mês, né? De salário. Mateuzinho. O Mateuzinho comprado por 4 milhões de euros. 4 milhões e meio de euros, 60%. Exato. E por aí vai. Essa contratação é bizarra. O Yuri Alberto, que custou quase que a base inteira do Corinthians, né? Também é um percentual, né? 50%, né? Foi o jogador. Então, esse já foi na gestão anterior, mas enfim, algumas já são nessa gestão. Elas são muito parecidas. É difícil dizer qual é a pior. A que saiu ou a que chegou. Porque, assim, é tão parecido o Piper falou do time homogêneo, as diretorias são homogêneas também. Porque uma é ruim, sai outra. Assim, produção em série. Isso, produção em série. A oposição é tão ruim quanto comete os mesmos erros. E sem contar as bravatas, né? Acabou a farra, do maior patrocínio do Brasil. Cara, mas é isso. Eu também acho, concordo plenamente com o Piperno. Se o torcedor acha que quem aponta os problemas é contra ou é culpado, tá bom. A culpa é de quem está lá. Agora, o técnico ontem foi muito mal também. Foi muito mal. Ele montou muito mal a equipe. O Flamengo jogou, o meio campo jogou à vontade ontem. Mas era muito à vontade. De La Cruz à vontade, Gerson à vontade, todo mundo à vontade. E o Tite, por sua vez, acertou porque deixou de lado uma teimosia desgraçada, né? Colocar os jogadores em posições que eles não rendem. O Gerson jogando pela direita. O Gerson faz mais ou menos ontem, né? Fez. O que fazia Everton Ribeiro é um ponta armador. O cara joga na ponta e vem para o meio. O Lohan, partindo do meio, caindo para a direita. E, com muita aproximação dos dois, né? O De La Cruz vindo de trás. O Alan muito bem. Aliás, o Alan é um bom volante. Muita gente, dinheiro jogado fora, não sei o quê. Foi caro, mas o Alan é bom volante. É um bom jogador. O torcedor, que só vê o jogo do seu time, não tem nenhuma referência do que o Alan já jogou pelo Atlético Mineiro. Até pelo Fluminense. Até pelo Fluminense. E aí o cara pensa, não, isso não joga nada, porque ele não viu. O cara chegou, se machucou, o time desorganizado, com problemas. Agora começa a ter uma sequência, vai rendendo mais. É um cara que dá bons passos, dá passos verticais, busca fazer o jogo fluir. E ontem ele foi muito bem. O Cebolinha fez um ótimo primeiro tempo, pois caiu bem no segundo, na minha opinião. A saída do Pedro fez muita diferença, porque, como eu falei, o Gabriel não acrescentou nada. Você perde um cara que é referência na área, que prende a zagueirada o tempo todo, e entra alguém que o cara olha assim e só se assusta pelo nome, né? E é o Gabigol que está aqui perto de mim. Depois de 3 ou 4 jogadas, o cara, esse cara não vai pegar na bola. Ele está totalmente fora do jogo, né? O Ayrton Lucas acho que teve uma boa participação. O Flamengo jogou bem ontem. Agora, tem que relativizar, sim. O time do Corinthians muito mal montado e muito fraco. Na quarta-feira, contra o Bolívar, deve ser bem mais difícil do que foi o jogo de ontem. Isso aí é muito claro. Muito claro. O Bolívar é um time organizado. Lembrando que já veio do ano passado um trabalho consistente. 12 pontos no ano passado. Pois é, eliminou o Atlético Paranaense, lá dentro. Exatamente. Foi para os pênaltis e eliminou lá dentro de Curitiba, que é coisa difícil, né? Bateu o Atlético em Curitiba, o Bolívar eliminou. Então, esse certamente vai ser um jogo mais difícil do que o jogo de ontem. E com uma vitória mais necessária ainda, né? Fundamental, tem que vencer de qualquer maneira. Imagino que o Tite encontrou uma solução. E uma outra coisa boa para o Flamengo ontem foi o Lohan na posição dele. Ele vai despontando como substituto do Arrascaeta para as constantes lesões e para a Copa América. O cara para jogar ali é ele. Está ficando muito claro isso.